2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Esse episódio é subsequente àquele que vimos ontem, no vídeo passado. Davi havia pecado com Batseba e não bastasse ter adulterado com ela, Davi também manda matar Urias. Ele, movido pela culpa falsa, aquela que está preocupada com a autoimagem e com aquilo que o outro vai pensar sobre mim, ele, preocupado com a sua reputação, tenta resolver o seu problema, tenta sair do buraco puxando o próprio cabelo. E aparentemente ele tinha resolvido o problema, mas não passou muito tempo até que ele recebe a visita do profeta, o profeta Natã, que bate na sua porta. Ele entra e diz assim para Davi: Davi, eu tenho uma situação que eu preciso que você resolva, porque o rei também era juiz. Julgue sobre um caso. E Davi diz: qual é o caso? Um homem muito rico, tinha muitas cabritas, mas recebeu a visita de um amigo. E nessa visita de um amigo ele resolveu não servir a comida matando um dos seus cabritos. Ele tinha um vizinho que era muito pobre. Esse vizinho muito pobre tinha apenas uma cabritinha. E essa cabritinha era com a qual ele alimentava seus filhos com o leite, ele vestia os seus filhos com a pele. Era o único recurso que aquela família pobre tinha. O homem rico, então, para servir um jantar, alimentar sua visita, rouba a cabrita, a única cabrita daquele vizinho pobre, mata e serve como refeição. Qual deve ser a punição daquele homem? Pergunta Natã a Davi. Davi diz assim: esse homem tem que morrer e restituir 4 vezes mais do que ele fez. E então Davi dá a sua sentença. E sem perceber, Davi estava dando a sua própria sentença. Porque Natã olha para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. Deus me mandou vir aqui dizer que esse homem é você. Naquele momento, Davi, movido por um sentimento de culpa agora verdadeiro, aquele que leva ao reconhecimento, aquele que leva à consciência do ato falho, ele então rasga suas vestes, comovido, e diz assim para Natã, no verso que lemos 13, pequei contra o Senhor. Ele confessa o pecado. E a resposta de Natã a Davi é uma resposta fantástica, porque Natã diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ponto final. Tudo perdoado, tudo resolvido, tudo esquecido. Percebe como o perdão e a remissão do pecado estavam a um passo de confissão apenas. É curioso notar que o perdão não vem por consequência do arrependimento, porque o arrependimento, nesse caso, veio depois do perdão. Davi não estava arrependido, Davi estava constrangido pelo sentimento de culpa. Mas diante do profeta, que agora lhe traz o peso da culpa espiritual também, Davi resolve então confessar o seu pecado, porque ali ele teve um encontro com o Espírito. A voz de Deus, através do profeta, revelou para ele a necessidade da confissão e do perdão. Davi confessa, seu pecado é perdoado, e é só depois de ter consciência do perdão que então Davi se arrepende. E depois do seu arrependimento, por consciência do perdão, porque o arrependimento procede o perdão e não precede o perdão, é que Davi escreve o seu salmo de confissão e arrependimento, que é talvez uma das peças mais belas das Escrituras, que é o Salmo 51. E eu quero encerrar esse vídeo lendo para você os 10 primeiros versos desse salmo como uma oração. Quem sabe esse é o momento então de você orar, de você talvez, movido por essa culpa que leva à consciência do erro, seja motivado a confessar o seu erro e a aceitar, enfim, o perdão que pode lhe conferir paz. Esse é o salmo e a oração de Davi, que pode ser a sua oração também. E Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me gerou a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados. Vira o rosto quando eu pecar. Finge que não viu quando eu pequei. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Aí então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. E Deus abençoe você.